Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, foi uma coroação muito estranha, né, do Charles, com vários simbolismos. Isso que vocês estão vendo é o trono. O simbolismo dele é gigantesco e remonta a 727 anos. Vocês viram que está bem pichado. A origem do trono é controversa. E para quem assistiu Coração Valente, é a peça que foi encomendada pelo rei Edward, da independência da Escócia, talvez para impor uma humilhação mais sobre os escoceses derrotados. O monarca demandou como parte do espólio do conflito a Pedra da Coroação da Escócia, também conhecida como Pedra do Destino. Só que tem uma coisinha nessa Pedra do Destino que eu não sabia. O bloco de arenito, que pesa 152 quilos, foi transportado da Baía de Windsor a fim de ser incorporado ao trono feito de carvalho. Windsor é na Escócia. A partir daí passou a ser o assento oficial da coroação da maioria dos soberanos ingleses. Ela fica debaixo, essa pedra aqui, ela fica debaixo do trono, que está cheio de símbolos, né? A pedra virou motivo de discórdia também, segundo a tradição escocesa, a Pedra do Destino, também conhecida como o Travesseiro de Pedra de Jacó, seria literalmente a verdadeira pedra consagrada a Deus depois de ser usada como travesseiro pelo patriarca israelita Jacó. Então essa pedra, estão falando que aquela pedra que Jacó deitou, que aí viu aquela escada, anjos subindo e descendo, eles afirmam que é essa pedra. A pedra teria sido transportada para a Escócia pelo profeta Jeremias e adotada como santa pelos monarcas escoceses. Antes de ser levado para Londres em 1296, o artefato fica na abadia, perto de Perth, na Escócia. Depois que foi tomado pelos ingleses, naturalmente a peça se tornou mais ponto de discórdia entre os dois países. A cerimônia ela teve várias questões ali. Você vê maçonaria, você vê cristianismo, e você vê judaísmo e mais ismos. Aí você vê essas duas figuras. Em 1328, os ingleses até concordaram em devolvê-la, mas a essa altura a população já achava que a pedra deveria ficar onde estava e impediu a remoção. Aqui são imagens mais antigas. O trono foi alvo de atentados, roubos e outros danos. Descuidados, eles deixaram o artefato cair, por isso ele acabou quebrando ao meio. Antes disso, os mesmos invasores tinham dividido o assento em dois, além de quebrar a grande grade de madeira na frente, justamente para retirar a pedra. Então essa pedra que estão falando que é pedra onde Jacó usou como travesseiro, ela foi tentaram roubá-la diversas vezes. Você vê que o Papa deu, né, segundo uma parte da cruz original, que foi onde Cristo foi crucificado. Então vocês estão vendo que tem um monte de simbolismos de várias religiões. A Elizabeth também se entrou no trono com a pedra debaixo dela. Então eles querem dizer alguma coisa, né? Para estar sentado nessa pedra. Porque Jacó usou para deitar como travesseiro. E eles não, eles colocaram como embaixo do trono. A pedra vai ficar só durante a coroação e depois ela é devolvida para a Escócia. Com ou sem pedra, ainda assim o valor histórico do trono da coroação se mantém por ser uma peça tão antiga. Infelizmente, ao longo do tempo, ganhou novos afrescos
e foi mutilado por pessoas que decidiram iniciar marcas na madeira. Aí fala que a madeira, olha, bem antiga, ela tem vários símbolos, inscrições. O trono da coroação de Edward, que achou que valia deixar o nome visível nos braços com a marca FEM. Uma das marcas que está lá escrita é FEM. Aí tá perguntando se é um vandalismo ou é algum... Só para matar a curiosidade, há tronos que serão usados durante a cerimônia de coroação. O trono Eduardo I só tem destaque no momento que Charles III foi ungido soberano e depois ele passará para outro no centro da abadia. Ou seja, não é só um trono. Lá, Camila, como rainha consórcio, estará em um assento semelhante, mas colocada em um nível inferior de altura para marcar sua posição. São esses tronos que serão enviados para a sala do trono de Buckingham, de onde o casal já reina desde 2022. Aqui mais marcas, né? Tirando isso, também houve um OVNI que estava sobrevoando, né, ali, o espaço ali na coroação. Um fotógrafo afirma ter capturado um OVNI, ou seja lá o que for, enquanto tirava fotos do rei Charles assistindo ao desfile aéreo da coroação. Ontem, 6 de maio, milhões de pessoas de todo mundo testemunharam a coroação de Charles na Inglaterra, na abadia de Windsor. No entanto, durante o desfile aéreo, um dos fotógrafos tirava fotos de um show aéreo Rose, capturou um fenômeno estranho. Simon, de 59 anos, viu que ele acredita ser um OVNI top vermelho em um quadro depois de não verificar as fotos da celebração devido ao mau tempo. Estava chovendo na hora. Aí você viu a imagem acima, tinha algo, né? Aqui, na hora que as aeronaves estavam sobrevoando. A filmagem mostra os aviões de Red Arrows voando em direção ao shopping Londres, mas um objeto vermelho paira ligeiramente acima dele. Simon confirma que não tinha ideia do que era o objeto e também que houve muitos avistamentos inexplicáveis. Então aconteceu algumas coisas fora lá da coroação, do lado de fora, que são inexplicáveis. E fora, né, a figura que apareceu, que tá dando que falar em todos os sites, desculpa, de uma figura lá atrás, né? Foi uma coroação muito estranha, muito esquisita. Um Green Reaper, não sei se fala assim, apareceu de repente, caminhando apressadamente pela entrada de abadia de Windsor, enquanto a cerimônia de coroação estava em andamento. Então, quem era, por que ele estava lá, o que significa? É uma imagem assim, seria de ceifador, né? Até o Jerusalém Post falou sobre isso. Telespectadores mais atentos notaram um curioso incidente durante as festividades, um vídeo que foi carregado no Twitter e posteriormente se tornou viral. Uma figura vestida com roupas escuras e um capuz preto, segurando um cajado, pode ser visto correndo rapidamente pela entrada da abadia de Windsor durante as cerimônias. Outros comentários deram a discussão sobre quem notou o Green Reaper na abadia. Uma das pessoas carregou o clipe curto. Outro comentarista perguntou uma foto com uma explicação sobre rituais das bruxas, que inclui o uso de vestes negras semelhantes às usadas pela figura misteriosa. Em uma outra matéria, considerando que o enterro de Elizabeth ocorreu no dia 19
2028, pode-se calcular olhando para um calendário que a coroação de Charles, que ocorreu ontem, na verdade ocorreu 6 meses, 6 semanas e 6 dias depois. Havia também um personagem sombrio que ninguém esperava ver na abadia. O rei Carlos III e a rainha Camila marcam o início simbólico de uma nova era real na Grã-Bretanha, em um momento extraordinário para um homem que passou mais de 7 décadas esperando. Na hora que ele foi coroado, algumas pessoas gritaram vagina. E alguns afirmaram ter ouvido o coro cantando vagina quando o rei e a rainha entraram na abadia. A vagina é um dos símbolos da maçonaria. A coroação do rei Carlos III também teve convidados não convidados, um fantasma sinistro que apareceu, que vocês viram. Aí o vídeo que circula na internet. Há opiniões que a figura da morte negra é uma capa preta e um cajado que marcou o santuário da abadia durante a cerimônia. Era uma cena que fazia parte de um ritual. Outros acreditam que mostra o início da pandemia e mais crime contra a humanidade. É outra que eles acham que vai acontecer na humanidade. O fim pode ser agora e ninguém ainda percebeu o maior crime dos poderes assassinos do homem negro. Essa figura causa morte ao vir coletar a alma das pessoas. E aí eles falam que é uma mensagem, que isso não foi por acaso, não foi sem querer querendo. Então é isso, que Deus abençoe vocês.